E acabou agora. Agora o Vasco da Gama está oficialmente de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora é oficial, o Vasco da Gama conquista o acesso. Eu aproveito para acionar um cara que chegou agora aqui para poder fazer parte da nossa bancada e que assistiu o jogo inteiro. Mauro Betting, abraço para você, bem-vindo a esse fim de jogo nosso, e eu queria que você falasse sobre esse acesso ao Vasco da Gama. Mais um gigante de volta à Série A. É isso, boa noite, Kaique, Nilson, toda a nossa equipe de jogo, Flávio Prado, toda a nossa produção, grande Roda está com a gente aqui também, Pedro Luiz, enfim, para falar que o Vasco volta à Série A, que o Flávio tem falado e é fato, meio que um acesso culposo, sem muita intenção, claro que havia toda a intenção, mas sobretudo depois daquela derrota de virada para o Sampaio Corrêa, na outra semana em São Januário, a primeira derrota do Vasco em casa, a situação ficou delicadíssima, precisava hoje empatar no Novelli Júnior, acaba conseguindo uma grande vitória pelas circunstâncias, 1-0, gol do Nenê aos 5 minutos da primeira etapa, marcando de pênalti, um pênalti que aconteceu, mas mesmo com o jogador a mais, uma grande vantagem, com 5 minutos em Itu, o Vasco não fez um grande jogo, o Ituano se superou, não fosse o goleiro Thiago Rodrigues o melhor em campo, justamente o mais criticado pela torcida vascaína na semana passada, na derrota para o Sampaio Corrêa em São Januário, a coisa teria ficado pior. Pelo menos 2 defesas sensacionais do Thiago, uma em cada tempo, fundamental para a grande classificação do Vasco, suada demais, é apenas o 4º colocado até pelo resultado do Bahia, é muito pouco para a história e glória do Vasco, mas é o fundamental, até porque o grupo 777 Partners está chegando a São Januário, a SAF está aí, mas muita coisa precisa ser feita no Vasco, inclusive uma mudança radical no elenco. Eu vejo aí 6 ou 7 jogadores que podem continuar para a Série A em 2023, mas para o Vasco parar com esse sobe e desce, esses 4 rebaixamentos, é fundamental muita coisa mudar em São Januário na mentalidade e não a chegada de muito dinheiro apenas, viu, Kaique? Tá aí, portanto, o Mauro Betting falando sobre esse acesso. Ô, Nilson. Eu tô felizão. É isso que eu vou acionar você, Nilson, porque era um time paulista, do interior paulista, a gente sabe a sua ligação muito grande com o interior paulista também, mas é um gigante que volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, né? Muito grande, rapaz. Itu é uma cidade onde eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos de idade na Rádio Convenção, lá da cidade de Itu, né? Então, com o Ituano, né? Era Ferroviário Ituano, né? Chamava-se, não Clube Atlético Ituano, mas é Ferroviário Ituano. E o Ituano não subiu, mas nós tivemos 4 gigantes do futebol brasileiro de volta à Série A. 4 gigantes. O Vasco da Gama é gigante, campeão de Libertadores. O Grêmio é gigante, campeão de Libertadores da América. Cruzeiro gigante, campeão de Libertadores da América. O Bahia, rapaz, campeão brasileiro. O Bahia histórico, um time que bota ali 60, 70 mil, 80 mil torcedores no seu estádio. Então nós temos aí um Campeonato Brasileiro do ano que vem com 4 equipes que, na minha opinião, não pertencem à Série B. O Vasco não é time de Série B, o Cruzeiro não é time de Série B, não é, a história do Vasco não é Série B, do Cruzeiro, do Grêmio, do Bahia. Então esses 4 grandões voltaram, acabou dando a lógica na Série B e os 4 grandões estão de volta. Num jogo desse, né, Mauro? Pesa muito camisa, pesa a tradição, pesa a história, pesa um monte de coisa, né? E a torcida vascaína tá de parabéns com o Vasco de volta. Essa é fundamental, bem destacado pelo Nilson também, Kaique. O craque do Vasco na Série B, você pode falar que foi o Andrei, né? Bom volante, bom jogador de potencial, um dos que poderiam ficar. Mas realmente as grandes atuações vascaínas foram da torcida do Vasco, o que ela suportou, o que ela conseguiu levantar o time, ainda mais nessa última sequência de péssimos resultados também fora de casa. Teve aquela derrota que eu falei há pouco para o Sampaio na última rodada em São Januário. O Vasco era invicto em casa, né? E vinha muito mal fora. E dessa vez inverteu o jogo contra o clube que se vencesse o Ituano estaria na Série A. Se vencesse no Novelli Júnior, mas com um gol a 5 minutos, um pênalti que aconteceu, a coisa ficou complicada. E também é muito emocionante, e a gente mais uma vez fala aqui na Jovem Pan, como o Brasil e o mundo inteiro que conhece e sabe da história, pela recuperação do Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Vasco, dá para dizer que o maior craque da história do Vasco, justamente também o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de 71 ou de 59, como queiram, com 190 gols marcados, inclusive alguns pela Portuguesa em 89, mas o Roberto Dinamite, campeão pelo Vasco em 74, precisa de toda essa força, de todo esse apoio, de todo esse carinho, e sei que muito da volta do Vasco passa também pela recuperação do Vasco, claro, e pela recuperação de todos os votos de felicidade, força e luz e saúde para o grande Roberto Dinamite.
Diogo Mesquita, o Vasco da Gama subiu, está de volta à Série A do campeonato. Gol marcado pelo Nenê, gol de pênalti ainda na primeira etapa, no comecinho do jogo, quando o Ituano teve um jogador a menos. Mas eu quero saber, além da confirmação dos 4 que subiram da Série B para a Série A, Diogo Mesquita, eu queria que você passasse os 4 também, se a gente já tem a confirmação dos 4 que descem à Série C, e no Campeonato Brasileiro da Série A, os times que já têm a confirmação que estão na Série B, porque o Ceará está confirmado também na Série B, né? Ou ainda não. Com esse empate do Cuiabá, o Ceará ainda respira, né? O Ceará ainda fica em apuros, mas ainda respira nessa reta final, né, Diogo? É isso aí, Kaique. Por aparelhos, mas sim, tanto a equipe do Ceará quanto a equipe do Atlético Goianiense ainda respiram nesse Campeonato Brasileiro. A missão é muito difícil, é lógico. Atlético Goianiense e Ceará, as duas equipes, têm 34 pontos. O Cuiabá, com esse empate, chega aos 38. Portanto, precisam ser tirados 4 pontos em 6 possíveis, algo muito difícil. Alguma das duas equipes precisaria vencer as suas 2 partidas e torcer para que o Cuiabá perdesse seus 2 jogos. Missão praticamente impossível se não for alcançável aí por uma das equipes. A gente tem os rebaixados, já o Juventude com 21 pontos há 2 rodadas já confirmou seu rebaixamento. O Avaí caiu também na última rodada com 29 pontos. Atlético Goianiense, Ceará estariam rebaixados se o Brasileiro terminasse hoje, ainda disputam com o Cuiabá pela permanência. A gente passa agora a Série B, que teve nesse domingo o seu desfecho. Série B que tem os classificados, o campeão Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia e o Vasco. E hoje, com alguns resultados, tivemos resultado importantíssimo, a vitória do Cruzeiro diante do CSA e também a vitória do Novo Horizontino diante do Operário fora de casa por 3-0. Esses 2 resultados fizeram com que a equipe do CSA fosse rebaixada. Novo Horizontino e CSA brigavam pela permanência. Com essa derrota do CSA e a vitória do Novo Horizontino, a equipe do interior de São Paulo permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. Série B, então, tem CSA rebaixado, Brusque também rebaixado, Operário e o Náutico, triste Náutico, mais uma vez na Série C do Brasileirão. Tá aí, portanto, o Diogo Mesquita passando um panorama do que aconteceu nesse domingo, né? Times subindo, times sendo rebaixados, e o Vasco da Gama é o grande destaque nesta noite.